A Guerra da Arte supere os bloqueios e vença suas batalhas interiores de criatividade. O autor é Steven Pressfield. O que eu sei? Há um segredo que os verdadeiros escritores conhecem e que os aspirantes a escritor não sabem. E o segredo é o seguinte: o difícil não é escrever, o difícil é sentar-se para escrever. O que nos impede de sentar para escrever é a resistência. A vida não vivida. A maioria de nós possui duas vidas, a vida que vivemos e a vida não vivida que existe dentro de nós. Entre as duas encontra-se a resistência. Você já levou para casa uma esteira ergométrica e deixou-a acumulando poeira no sótão? Já abandonou uma dieta, um curso de yoga, uma prática de meditação? Já se esquivou de um chamado para envolver-se numa prática espiritual, para dedicar-se a uma vocação humanitária? Para consagrar sua vida ao serviço dos outros? Já quis ser mãe, médico, advogado dos fracos e desamparados? Concorrer a um cargo público, tomar parte numa cruzada para salvar o planeta, fazer campanha pela paz mundial ou pela preservação do meio ambiente? Tarde da noite já experimentou uma visão da pessoa que você poderia se tornar, da obra que conseguiria realizar, do ser realizado que você deveria ser? Você é um escritor que não escreve, um pintor que não pinta, um empresário que nunca se aventurou no empreendimento de risco? Então você sabe o que é resistência. A resistência é a força mais tóxica do planeta. É a fonte de mais infelicidade do que pobreza, doença e disfunção erétil. Ceder à resistência deforma nosso espírito, atrofia-nos e nos torna menores do que nascemos para ser. Se você acredita em Deus, e eu acredito, deve considerar a resistência um mal, pois nos impede de alcançar a vida que Deus planejou para nós ao dotar cada ser humano de seu próprio e único gênio criativo. A palavra gênio vem do latim genius. Os romanos usavam-na para designar um espírito interior sagrado e inviolável que nos protege, guiando-nos para a nossa vocação. Um escritor escreve com seu gênio, um artista pinta com o seu. Todo aquele que cria o faz a partir deste centro sagrado. É a morada de nossa alma, o receptáculo que abriga nosso ser potencial, é o nosso farol, nossa estrela polar. Todo sol lança uma sombra, e a sombra do gênio é a resistência. Por mais forte que seja o chamado de nossa alma para a realização, igualmente potentes são as forças da resistência reunidas contra ele. A resistência é mais rápida do que o projétil de uma arma, mais poderosa do que uma locomotiva, mais difícil de renegar do que a cocaína. Não estaremos sozinhos se formos dizimados pela resistência. Milhões de mulheres e homens bons foram derrubados antes de nós. E o pior é que nem ficamos sabendo o que nos atingiu. Eu nunca soube. Dos 24 aos 32 anos, a resistência me jogou 13 vezes da costa leste para oeste e novamente para leste, e eu nem sequer sabia de sua existência. Procurava o inimigo em toda parte e não conseguia vê-lo bem diante de mim. Você provavelmente já ouviu a história. Mulher fica sabendo que tem câncer, 6 meses de vida. Em poucos dias pede demissão do trabalho, retoma seu sonho de compor canções Tex-Mex que abandonou para cuidar da família, ou começa a estudar grego clássico, ou muda-se para a cidade e dedica-se a cuidar de bebês com AIDS. Os amigos da mulher acham que ela enlouqueceu. Ela mesma nunca se sentiu mais feliz. Há um pós-escrito, o câncer da mulher começa a regredir. É necessário tudo isso? É preciso encarar a morte para nos levantarmos e confrontarmos a resistência? É preciso que a resistência aleije e desfigure nossas vidas para despertarmos para a sua existência? Quantos de nós se tornaram bêbados e viciados, desenvolveram tumores e neuroses, sucumbiram a analgésicos, mexericos e uso compulsivo do telefone celular, simplesmente por não fazer aquilo que nossos corações, nosso gênio interior nos impele a fazer? A resistência nos derrota. Se amanhã de manhã, por algum passe de mágica, toda a alma atordoada e ignorante
acordasse com o poder de dar o primeiro passo para ir atrás de seus sonhos, todo psiquiatra na lista telefônica fecharia as portas do consultório. As prisões se esvaziariam, as indústrias de bebidas alcoólicas e de cigarro iriam à falência, assim como os negócios de comida pronta e má qualidade, de cirurgia cosmética e de propagandas de entretenimento instrutivos na TV, sem mencionar indústrias farmacêuticas, hospitais e a profissão médica de alto a baixo. Os maus tratos domésticos se extinguiriam, assim como o vício, a obesidade, enxaquecas, fúria no trânsito e caspa. Olhe no fundo do seu coração, a menos que eu seja louco, nesse mesmo instante, uma vozinha fraca está sussurrando, dizendo-lhe como já fez milhares de vezes, qual é a vocação que é sua e apenas sua. Você sabe, ninguém tem que lhe dizer, e a menos que eu seja louco, você não está mais perto de tomar uma atitude em relação a ela do que estava ontem ou estará amanhã. Acha que a resistência não é real? A resistência o matará. Sabe, Hitler queria ser artista. Aos 18 anos, pegou sua herança, 700 Kronen, e mudou-se para Viena para viver e estudar. Inscreveu-se na Academia de Belas Artes e, posteriormente, na Faculdade de Arquitetura. Já viu algum quadro dele? Eu também não. A resistência o derrotou. Pode achar que é exagero, mas vou lhe dizer, mesmo assim, foi mais fácil para Hitler deflagrar a Segunda Guerra Mundial do que encarar uma tela em branco. Livro 1. Resistência. Definindo o inimigo. O inimigo é um ótimo professor. Dalai Lama. A resistência é invisível. A resistência não pode ser vista, tocada, percebida através do olfato ou ouvida, mas pode ser sentida. Nós a experimentamos como um campo energético irradiando-se de um trabalho potencial. É uma força de repulsão, é negativa. Seu objetivo é nos afastar, distrair, nos impedir de fazer nosso trabalho. A resistência é interna. A resistência pode vir do exterior. Nós a localizamos em cônjuges, empregos, chefes e crianças. Adversários periféricos, como Pat Riley costumava dizer quando era técnico do Los Angeles Lakers. A resistência não é um adversário periférico. A resistência surge em nosso interior. Tem geração própria e perpetua-se por si mesma. A resistência é o inimigo interno. A resistência é insidiosa. A resistência lhe dirá qualquer coisa para impedi-lo de fazer seu trabalho. Cometerá perjúrio, inventará, falsificará, seduzirá, intimidará, adulará. A resistência é multiforme. Assumirá qualquer forma necessária para enganá-lo. Argumentará com você como um advogado ou enfiará uma 9mm no seu rosto como um assaltante à mão armada. A resistência é desprovida de consciência. Prometerá o que for preciso para conseguir o que quer e o trairá assim que você lhe virar as costas. Se você acreditar na resistência, merece o que vier a lhe acontecer. A resistência está sempre mentindo e enganando. A resistência é implacável. A resistência é como o Alien, o exterminador do futuro ou o animal do filme Tubarão. Não é possível chamá-la à razão. Não compreende nada além da força. É uma máquina de destruição programada de fábrica com um único objetivo, impedir-nos de realizar nosso trabalho. A resistência é implacável, inflexível, incansável. Reduza-a a uma única célula e essa célula continuará a atacar. Essa é a natureza da resistência, é tudo o que ela conhece. A resistência é impessoal. A resistência não está interessada em atacá-lo pessoalmente. Não sabe quem você é e não se importa. A resistência é uma força da natureza, ela age objetivamente. Embora pareça mal intencionada, a resistência, na verdade, age com a indiferença da chuva e transita pelos céus de acordo com as mesmas leis das estrelas. Devemos nos lembrar disso quando arregimentarmos nossas forças contra a resistência. A resistência é infalível.
Como uma agulha magnetizada flutuando em uma superfície de óleo, a resistência sempre apontará para o norte significando aquela vocação ou ação que ela quer nos impedir de realizar. Podemos usar esse fator como uma bússola. Podemos navegar usando a resistência, deixando que ela nos guie para aquela vocação ou ação que devemos seguir antes de qualquer outra. Princípio básico: quanto mais importante uma vocação ou ação for para a evolução de nossa alma, mais resistência sentiremos em segui-la. A resistência é universal. Estaremos enganados se pensarmos que somos os únicos a lutar contra a resistência. Tudo que tem corpo sofre resistência. A resistência nunca dorme. Henry Fonda continuava a vomitar antes de cada apresentação no palco, mesmo quando já tinha 75 anos. Em outras palavras, o medo não nos abandona. O guerreiro e o artista vivem pelo mesmo código de necessidade que dita que a batalha tem que ser travada a cada novo dia. A resistência joga para ganhar. O objetivo da resistência não é ferir ou alejar. Sua intenção é matar. Seu alvo é o epicentro de nosso ser, nosso gênio criativo, nossa alma, o dom único e inestimável com que fomos trazidos ao mundo para dar e que ninguém mais possui. A resistência joga para valer. Ao combatê-la, travamos uma guerra com a morte. A resistência alimenta-se do medo. A resistência não tem força própria. Cada gota de sua seiva vem de nós. Nós lhe damos força com o nosso medo. Domine esse medo e vencerá a resistência. A resistência atua em uma única direção. A resistência obstrui a ação apenas de uma esfera inferior para uma esfera superior. Ela se manifesta quando buscamos seguir uma vocação nas artes, iniciar um empreendimento inovador ou evoluir para um patamar moral, ético ou espiritual mais alto. Portanto, se você estiver em Calcutá trabalhando para a Fundação Madre Teresa e estiver pensando em ir embora para iniciar uma carreira em telemarketing, relaxe. A resistência lhe dará um salvo-conduto. A resistência é mais forte na reta final. O herói grego Odisseu quase chegou em casa, anos antes de seu verdadeiro retorno ao lar. A ilha de Ítaca já estava à vista, suficientemente perto para que os marinheiros pudessem ver a fumaça dos fogões de suas casas no litoral. Odisseu estava tão certo de que já estava a salvo que se deitou para tirar um cochilo. Foi então que seus homens, acreditando haver ouro em uma sacola de couro que havia entre os pertences de seu comandante, apossaram-se dela e a abriram. A sacola continha os ventos adversos que o deus Éolo prendera para Odisseu quando o navegador se aproximara anteriormente de sua abençoada ilha. Os ventos irromperam da sacola, livres, com um grande estrondo, arremessando os navios de Odisseu de volta, através de cada légua de oceano que já haviam atravessado com tanta dificuldade, e fazendo suportar novas provações e sofrimentos, até finalmente, sozinho, retornar ao lar para sempre. O perigo é maior quando a linha de chegada está à vista. Neste ponto, a resistência sabe que estamos prestes a vencê-la. Ela acende a luz vermelha, ela organiza um último ataque e nos golpeia com todas as forças. O profissional deve estar alerta para este contra-ataque. Cuidado na reta final, não abra a sacola dos ventos. A resistência recruta aliados. Por definição, resistência é autossabotagem. Mas existe um perigo paralelo, contra o qual também é preciso se precaver, a sabotagem cometida pelos outros. Quando um escritor começa a superar sua resistência, em outras palavras, quando começa realmente a escrever, ele pode verificar que as pessoas próximas começam a agir de modo estranho. Podem se tornar amuadas ou mal-humoradas, podem adoecer, podem acusar o novo escritor de estar mudado, de não ser mais quem era. Quanto mais próximas essas pessoas forem do escritor iniciante, de forma mais bizarra irão agir e mais emoção colocarão por trás de seus atos. Estão tentando sabotá-lo. A razão é que essas pessoas estão, conscientemente ou não, lutando contra a sua própria resistência. O sucesso do recém-revelado escritor torna-se uma censura a elas.
Se ele consegue vencer esses demônios, por que elas não? Em geral, amigos próximos, os casais, até mesmo famílias inteiras, deixam-se levar em tácitos acordos pelos quais cada indivíduo compromete-se inconscientemente a se manter atolado no mesmo lamaçal em que ele e seus colegas passaram a se sentir tão confortáveis. A mais alta traição de que um caranguejo pode cometer é saltar para a borda do balde. O artista deve ser implacável, não só consigo mesmo, mas também com os outros. Uma vez vencida a resistência, não pode voltar para puxar seu colega que ficou preso pelas calças no arame farpado. O melhor que pode fazer por esse amigo, e ele próprio lhe dirá isso se for realmente seu amigo, é pular o muro e seguir em frente. A melhor e única coisa que um artista pode fazer por outro é servir de exemplo e de inspiração. Agora, consideremos o próximo aspecto da resistência, os sintomas. Resistência é procrastinação. A procrastinação é a manifestação mais comum da resistência porque é a mais fácil de racionalizar. Não dizemos a nós mesmos, nunca vou compor minha sinfonia. Ao invés disso, dizemos, vou compor minha sinfonia, só que vou começar amanhã. Resistência à procrastinação, parte 2. O aspecto mais pernicioso da procrastinação é que pode se transformar num hábito. Nós não adiamos nossas vidas hoje, nós as adiamos até o nosso leito de morte. Nunca se esqueça, nesse exato instante podemos mudar nossas vidas. Nunca houve um momento, nem nunca haverá, em que não tenhamos o poder de alterar nosso destino. Nesse mesmo segundo, podemos virar a mesa sobre a resistência. Nesse mesmo segundo, podemos nos sentar e fazer nosso trabalho. Resistência e sexo. Às vezes, a resistência assume a forma de sexo ou de uma preocupação obsessiva com o sexo. Por que sexo? Porque o sexo proporciona uma gratificação forte e imediata. Quando alguém dorme conosco, sentimos-nos sancionados e aprovados, até mesmo amados. A resistência diverte-se com isso. Sabe que nos distraiu com um suborno fácil e barato e nos impediu de fazer nosso trabalho. Obviamente, nem todo sexo é uma manifestação de resistência. Em minha experiência, você pode saber pela intensidade do sentimento de vazio que sente depois. Quanto mais vazio você se sente, mais certeza pode ter que sua verdadeira motivação não foi amor, nem mesmo luxúria, mas resistência. Não é preciso dizer que este princípio se aplica a drogas, compras compulsivas, masturbação, TV, bisbilhotice, álcool e consumo de todo produto que contém gordura, açúcar, sal ou chocolate. Resistência e problemas. Nós nos metemos em confusão porque é um meio fácil de chamar atenção. Os problemas são uma forma canhestra de fama. É mais fácil ser pego na cama com uma mulher do diretor da faculdade do que terminar aquela dissertação sobre a metafísica da variedade de elementos incongruentes nos contos de Joseph Conrad. A saúde precária é uma forma de problema, assim como o alcoolismo, o vício em drogas, a tendência a se acidentar, todas as neuroses, inclusive o sexo compulsivo e aquelas fraquezas aparentemente inofensivas como ciúmes, o jeito crônico de estar sempre atrasado e a estonteante música rap a todo volume em um Supra 95 de vidro fumê. Qualquer coisa que chame atenção por meios indolores ou artificiais é uma manifestação da resistência. A crueldade com outras pessoas é uma forma de resistência, como a tolerância passiva da crueldade dos outros. O artista em atividade não tolera confusão em sua vida porque sabe que os problemas o impedem de realizar seu trabalho. O artista ativo bane de seu mundo toda a fonte de problemas. Ele domina sua necessidade de confusão e a transforma em trabalho. Resistência e dramatização. Criar um melodrama em nossas vidas é um sintoma de resistência. Para que investir anos de trabalho projetando uma interface de software quando você pode obter a mesma atenção levando para casa um namorado com ficha na polícia? Às vezes, famílias inteiras participam inconscientemente de uma cultura de dramatização.
As crianças enchem os tanques de combustível, os adultos armam os estágios, toda a nave espacial salta de um episódio alarmante para outro, e a tripulação sabe como mantê-lo em movimento. Se o nível de drama cai abaixo de um certo patamar, alguém trata de agir para intensificá-lo. O pai se embebeda, a mãe fica doente, Jane aparece na igreja com uma tatuagem do Oakham Riders. É mais divertido do que um filme e funciona, ninguém realiza absolutamente nada. Às vezes penso na resistência como uma espécie de mal igual ao Papai Noel, que vai de casa em casa, cuidando de tudo. Quando chega a uma casa viciada em fazer drama, suas bochechas vermelhas se iluminam e ele parte alegremente atrás de suas 8 minúsculas renas. Sabe que naquela casa nenhum trabalho será realizado. Resistência e automedicação. Você regularmente ingere alguma substância controlada ou não, cujo objetivo é aliviar depressão, ansiedade, etc? Ofereço-lhe a seguinte experiência. Certa vez trabalhei como redator em uma grande agência de publicidade em Nova York. Nosso chefe costumava nos dizer: invente uma doença, crie uma doença, dizia, e poderemos vender a cura. Distúrbio de déficit de atenção, distúrbio de efeito sazonal, distúrbio de ansiedade social. Não são doenças, são táticas de marketing. Não foram os médicos que as descobriram, foram os publicitários. Foram os departamentos de marketing, foram as indústrias farmacêuticas. A depressão e a ansiedade podem ser reais, mas também podem ser formas de resistência. Quando nos entupimos de remédios para apagar o chamado de nossa alma, estamos sendo bons cidadãos e consumidores exemplares. Estamos fazendo exatamente o que os comerciais de TV e cultura pop materialista nos induz a fazer pela lavagem cerebral a que fomos submetidos desde o nascimento. Ao invés de aplicar o autoconhecimento, a autodisciplina, a gratificação protelada e o trabalho árduo, nós simplesmente consumimos um produto. Muitos pedestres foram mutilados ou mortos no cruzamento da resistência com o comércio. Resistência e vitimização. Os médicos estimam que 70 a 80% de suas atividades não estão relacionadas à saúde. As pessoas não estão doentes, estão fazendo drama. Às vezes, a parte mais difícil do trabalho médico é manter uma expressão impassível, como Jerry Seinfeld observou a respeito de seus 20 anos de encontros amorosos. É muito tempo fingindo-se fascinado. A aquisição de uma condição empresta significado à existência de uma pessoa, uma doença, uma cruz a carregar. Algumas pessoas vão de condição em condição, curam uma e outra surge para ocupar seu lugar. A condição torna-se uma obra de arte em si, uma versão espúria do verdadeiro ato criativo que a vítima evita ao despender tantos cuidados em cultivar sua condição. Colocar-se na condição de vítima é uma forma de agressão passiva. Busca alcançar gratificação não por intermédio do trabalho honesto, mas de uma contribuição feita a partir do amor, insight ou experiência pessoal, mas da manipulação dos outros por meio de ameaça silenciosa e nem tão silenciosa. A vítima compele os outros a virem em seu resgate ou a se comportarem de forma como desejam, mantendo-os reféns da perspectiva de agravamento de sua própria doença, colapso ou dissolução mental, ou simplesmente ameaçando tornar suas vidas tão miseráveis que elas fazem o que a vítima deseja. Fazer-se de vítima é a antítese de realizar o seu trabalho. Não o faça. Se agir assim, pare agora. Resistência e a escolha de um parceiro. Às vezes, se não estivermos conscientes de nossa própria resistência, escolheremos um parceiro, uma pessoa que superou ou até está conseguindo superar com sucesso a resistência. Não sei bem porquê. Talvez seja mais fácil dotar nosso parceiro com o poder que na realidade possuímos, mas que tememos usar. Talvez seja menos ameaçador acreditar que nosso amado companheiro merece viver sua vida não vivida enquanto nós não. Ou talvez queiramos usar nosso parceiro como modelo.
Talvez acreditemos ou queiramos acreditar que parte da força de nosso parceiro se transmitirá para nós pela simples proximidade por tempo suficiente. É assim que a resistência desfigura o amor. O cozido que prepara é apetitoso, é convidativo. Tennessee Williams podia transformar isso numa trilogia. Mas será amor? Se formos o parceiro que apoia o trabalho do outro, não deveríamos encarar nosso próprio fracasso e sair em busca de nossa vida não vivida, ao invés de pegar carona no sucesso de nosso cônjuge? E se formos o parceiro que recebe o apoio, não deveríamos sair do brilho da adoração do nosso amado e encorajá-lo a seguir sua própria luz e deixá-la brilhar? Resistência e esse livro. Quando comecei esse livro, a resistência quase me venceu. Essa foi a forma que ela assumiu. Disse-me, a voz da minha cabeça, que eu era um escritor de ficção, não de não ficção, e que não deveria estar expondo esses conceitos de resistência de maneira literal e aberta. Em vez disso, deveria incorporá-los metaforicamente a um romance. É um argumento muito sutil e convincente. A racionalização que a resistência me apresentou era de que eu deveria escrever, digamos, uma história de guerra na qual os princípios da resistência fossem expressados na forma do medo experimentado por um guerreiro. A resistência também me disse que eu não deveria procurar instruir ou me apresentar como um fornecedor de sabedoria, que isso era arrogante, egoísta, talvez até mesmo imoral, e que por fim iria me causar danos. Isso me assustou. Fazia pleno sentido. O que finalmente me convenceu a seguir em frente foi simplesmente o fato de que me senti muito infeliz ao desistir do projeto. Comecei a desenvolver sintomas. Tão logo me sentei e comecei a trabalhar, senti-me bem outra vez. Resistência e infelicidade. Como a resistência se apresenta? Primeiro, na forma de infelicidade. Sentimos-nos muito mal. Um terrível tormento permeia tudo. Estamos entediados, estamos inquietos. Não conseguimos sentir prazer em nada. Há um sentimento de culpa cuja origem não conseguimos identificar. Queremos voltar para a cama, queremos levantar e ir farrear. Sentimos-nos desprezados e desprezíveis. Sentimos-nos desgostosos, detestamos nossas vidas, detestamos a nós mesmos. Sem trégua, a resistência avoluma-se a um grau insuportável. Nesse ponto surgem os vícios, drogas, adultério, navegação na internet. Além desse ponto, a resistência torna-se clínica. Depressão, agressão e disfunção. Em seguida, o verdadeiro crime e a autodestruição física. Soa como a própria vida, eu sei, mas não é. É resistência. O que a torna enganadora é que vivemos em uma cultura de consumo que é extremamente cônscia dessa infelicidade e que concentra toda a sua artilharia na perseguição do lucro na sua exploração, vendendo-nos um produto, um remédio, uma distração. John Lennon escreveu certa vez: "Bem, vocês se acham tão espertos, tão independentes e livres, mas no que diz respeito não passam de malditos caipiras." Como artistas e profissionais, é nossa obrigação realizar nossa própria revolução interna, uma insurreição particular no interior do nosso próprio crânio. Com esse levante, nos libertamos da tirania da cultura de consumo, derrubamos a programação da propaganda, filmes, videogames, revistas, TV e MTV, pelos quais fomos hipnotizados desde o nascimento. Desligamo-nos da rede elétrica ao reconhecer que nunca curaremos nossa inquietação enquanto continuarmos a contribuir com nossa renda disponível para os lucros da empulhação SA, mas somente ao realizarmos o nosso trabalho. Resistência e fundamentalismo. Todo artista, tanto o artista quanto o fundamentalista, defrontam-se com a mesma questão, o mistério de sua existência como indivíduos. Cada qual faz as mesmas perguntas. Quem sou eu? Por que estou aqui? Qual o sentido da minha vida? Em estágios mais primitivos da evolução, a humanidade não tinha que lidar com essas questões. Nos estágios de selvageria, barbarismo, cultura nômade, sociedade medieval, na tribo e no clã, a posição do indivíduo era determinada
pelos mandamentos da comunidade. Somente com o advento da modernidade, iniciada na Grécia Antiga, com o nascimento da liberdade e da individualidade, é que tais questões ascenderam ao primeiro plano. Não são questões fáceis. Quem sou eu? Por que estou aqui? Não são fáceis porque o ser humano não foi projetado para funcionar como indivíduo. Estamos unidos de forma tribal, condicionados a agir como parte de um grupo. Nossas psiques foram programadas por milhões de anos de evolução do caçador-coletor. Conhecemos o clã, sabemos que nos inserir no bando, como nos inserir no bando e na tribo. O que não sabemos é como viver sozinhos. Não sabemos ser indivíduos livres. O artista e o fundamentalista surgem em sociedades em diferentes estágios de desenvolvimento. O artista é um modelo avançado. Sua cultura possui afluência, estabilidade, suficiente excesso de recursos para permitir o luxo do autoexame. O artista assenta-se na liberdade, não a teme, tem sorte, nasceu no lugar certo, possui autoconfiança e esperança no futuro, acredita no progresso e na evolução. Sua fé é que a humanidade está progredindo, ainda que aos tropeços e de forma imperfeita, para um mundo melhor. O fundamentalista não compartilha dessa ideia. A seu ver, a humanidade decaiu de um estado mais elevado. A verdade não está lá fora, aguardando a revelação. Já foi revelada. A palavra de Deus foi proferida e registrada por seu profeta, seja ele Jesus, Maomé ou Karl Marx. O fundamentalismo é a filosofia dos fracos, dos conquistados, dos desajustados e dos desprovidos. O terreno propício para sua germinação é a devastação da derrota militar ou política, como o fundamentalismo hebreu surgiu durante o domínio babilônico, como o fundamentalismo de cristãos brancos apareceu no sul dos Estados Unidos durante a reconstrução, como a noção de raça superior desenvolvesse na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Nessas épocas de desespero, a raça conquistada teria desaparecido sem uma doutrina que restaurasse a esperança e o orgulho. O fundamentalismo islâmico brota do mesmo cenário de desespero e exerce a mesma enorme e poderosa atração. O que é exatamente esse desespero? É o desespero da liberdade. A desarticulação e a emasculação experimentadas pelo indivíduo que foi cortado das estruturas familiares e reconfortantes da tribo e do clã, da vila e da família. É o estado da vida moderna. O fundamentalista, ou mais precisamente o sujeito atormentado que abraça o fundamentalismo, não consegue suportar a liberdade. Não consegue encontrar seu caminho para o futuro, então regride para o passado. Retorna na imaginação aos dias gloriosos de sua raça e procura reconstruir tanto eles como a si próprio à luz mais pura e virtuosa. Volta ao básico, ao fundamental. Fundamentalismo e arte são mutuamente excludentes. Não existe uma arte fundamentalista. Isso não significa que o fundamentalista não seja criativo, mas exatamente sua criatividade é invertida. Ele cria destruição. Até mesmo as estruturas que constrói, suas escolas e redes de organização são dedicadas à aniquilação de seus inimigos e de si mesmo. Mas o fundamentalista reserva sua maior criatividade para a moldagem do diabo, a imagem de seu inimigo, em oposição à qual ele define e dá sentido à própria vida. Como artista, o fundamentalista experimenta a resistência. Experimenta como a tentação ao pecado. Para o fundamentalista, a resistência é o chamado do mal, procurando seduzi-lo e afastá-lo da virtude. O fundamentalista consume-se com Satã, a quem ama como ama a morte. Será coincidência que os homens-bombas do World Trade Center frequentavam clubes de striptease durante seu treinamento ou que concebessem sua recompensa como um esquadrão de noivas virgens e a licença de violentá-las nos caldeirões de luxúria do céu?
O fundamentalista odeia e teme as mulheres porque as vê como receptáculos de Satã, mulheres tentadoras como Dalila, que seduziu Sansão e o privou de sua força. Para combater o chamado do pecado, isso é, a resistência, o fundamentalista mergulha na ação ou no estudo de textos sagrados. Entrega-se completamente a eles, à semelhança do artista no processo de criação. A diferença é que, enquanto um olha para frente, esperando criar um mundo melhor, o outro olha para trás, buscando retornar a um mundo mais puro do qual ele e todos os demais caíram. O humanista acredita que a humanidade, enquanto indivíduos, é chamada a cooperar com Deus na criação do mundo, por isso valoriza tanto a vida. Em sua visão, as coisas realmente progridem, a vida realmente evolui. Cada indivíduo tem capacidade, ao menos em potencial, de contribuir para o progresso desta causa. O fundamentalista não pode conceber isso. Em sua sociedade, a dissidência não é apenas crime, mas apostasia, é heresia, transgressão contra o próprio Deus. Quando o fundamentalismo vence, o mundo entra numa idade de trevas. Ainda assim, não posso condenar quem se sente atraído por essa filosofia. Penso em minha própria jornada interior, as vantagens que tive de educação, abundância, apoio familiar, saúde e a sorte incontestável de ter nascido nos Estados Unidos e ainda assim aprendi a existir como indivíduo autônomo, se realmente o fiz, apenas por um fio e a um custo que detestaria ter que calcular. Talvez a humanidade não esteja preparada para a liberdade. O ar de liberdade pode ser rarefeito demais para a nossa respiração. Certamente eu não estaria escrevendo esse livro sobre este assunto se viver com liberdade fosse fácil. O paradoxo parece ser, como Sócrates demonstrou há muito tempo, que o indivíduo realmente livre somente o é até o ponto de seu próprio autodomínio, enquanto que aqueles que não governam a si mesmos estão condenados a encontrar senhores que os governam. Resistência e crítica. Se você se vir criticando outras pessoas, provavelmente estará agindo assim por resistência. Quando vemos os outros começando a viver suas vidas autênticas, ficamos loucos se não estivermos vivendo a nossa própria vida real. Os indivíduos que se sentem realizados em suas próprias vidas quase nunca criticam os outros. Quando falam é para oferecer encorajamento. Observe-se. De todas as manifestações de resistência, a maioria causa danos apenas a nós mesmos. A crítica e a crueldade ferem os outros também. Resistência e falta de confiança em si. A falta de confiança em si mesmo pode ser uma aliada. Ela serve como indicador de aspiração. Reflete amor por algo que sonhamos fazer, e desejo de realizá-lo. Se você flagrar-se perguntando a si próprio e a seus amigos, serei realmente um escritor? Serei realmente um artista? É bem provável que você seja. O falso inovador é extremamente autoconfiante. O verdadeiro morre de medo. Resistência e medo. Você está paralisado de medo? É um bom sinal. O medo é bom. Como a falta de confiança em si próprio, o medo é um indicador. O medo nos diz que devemos fazer. Lembre-se de nosso princípio básico. Quanto mais medo tivermos de uma tarefa ou vocação, mais certeza podemos ter de que devemos realizá-la. A resistência é experimentada na forma de medo. O grau de medo é igual à força da resistência. Portanto, quanto mais medo sentirmos sobre um determinado empreendimento, mais certos podemos estar de que o empreendimento é importante para nós e para o crescimento do nosso espírito. É por isso que sentimos tanta resistência. Se não significasse nada para nós, não haveria nenhuma resistência. Você já viu o programa Inside the Actors Studio? O entrevistador, James Lipton, invariavelmente pergunta a seus convidados: que fatores o levaram a decidir aceitar um determinado papel? O ator sempre responde: o medo que eu tenho dele.
O profissional enfrenta o projeto que representa um desafio para ele. Assume a tarefa que o levará por mares nunca antes navegados, que o compelirá a explorar partes inconscientes de si mesmo. Ele tem medo? Sem dúvida, ele está petrificado. Inversamente, o profissional recusa papéis que já fez, já não os teme. Para que desperdiçar tempo? Portanto, se você estiver paralisado de medo, isso é um bom sinal. Mostra-lhe o que deve fazer. Resistência e amor. A resistência é diretamente proporcional ao amor. Se estiver sentindo uma resistência maciça, a boa nova é que isso significa que aí também há muito amor. Se você não amasse o projeto que o está apavorando, não sentiria nada. O contrário de amor não é ódio, é indiferença. Quanto mais resistência você sentir, mais importante a arte, projeto e empreendimento é para você e mais gratificação sentirá quando finalmente a realizar. Resistência e ser uma estrela. Fantasias de grandeza são um sintoma de resistência, são o sinal de um amador. O profissional já aprendeu que o sucesso, como a felicidade, advém de um subproduto do trabalho. O profissional concentra-se no trabalho e permite que as recompensas venham ou não, como quiserem. Resistência e isolamento. Às vezes, deixamos de nos lançar ao empreendimento porque temos medo de ficar sozinhos. Sentimos-nos confortáveis com a tribo ao nosso redor. Deixa-nos nervosos partir para a floresta sozinhos. Eis o truque. Nunca estamos sozinhos. Assim como nos afastamos do clarão da fogueira, do acampamento, nossa musa pousa em nosso ombro como uma borboleta. O ato de coragem infalivelmente evoca aquela parte mais profunda de nosso ser que nos apoia e nos ampara. Vocês já viram entrevistas com o jovem John Lennon ou Bob Dylan, quando o repórter tenta lhes fazer perguntas de ordem pessoal? Os rapazes evitam essas perguntas com um sarcasmo desencorajador. Por quê? Porque Lennon e Dylan sabem que a parte deles que compõe as canções não são eles, nem aquele eu pessoal que exerce um fascínio tão excepcional sobre seus estúpidos entrevistadores. Lennon e Dylan sabem que a parte de si mesmos que compõem é sagrada demais, preciosa demais, frágil demais para ser transformada em bits sonoros para deleite de alguns pretensos idólatras, que estão eles mesmos enredados na sua própria resistência. Assim, eles zombam deles e se enfurecem. É um lugar comum entre artistas e crianças brincando que eles não têm consciência de tempo ou solidão quando estão perseguindo sua visão. As horas voam. Tanto a escultora quanto o menino travesso em cima da árvore arregalam os olhos piscando quando a mãe chama: hora da janta! Resistência e isolamento, parte 2. Os amigos às vezes perguntam: não se sente isolado, sentado sozinho o dia inteiro? No começo parecia estranho ouvir-me responder não. Depois percebi que não estava sozinho. Estava no livro, estava com meus personagens, estava comigo mesmo. Não só não me sinto sozinho com meus personagens, como eles são mais vívidos e interessantes para mim do que as pessoas na vida real. Se você pensar bem, não poderia ser diferente. Para que um livro ou qualquer projeto ou empreendimento prenda nossa atenção pelo tempo necessário para se realizar, tem que estar ligado a alguma perplexidade ou paixão interna que seja de suprema importância para nós. Esse problema torna-se o tema do nosso trabalho, mesmo que no começo não possamos compreendê-lo ou defini-lo. À medida que os personagens despontam, cada qual infalivelmente incorpora um aspecto desse dilema, dessa perplexidade. Tais personagens podem não ser interessantes para mais ninguém, mas são absolutamente fascinantes para nós. Eles são nós mesmos, versões mais sensuais, mais inteligentes, mais mesquinhas de nós mesmos. É divertido estar em sua companhia porque eles se debatem com a mesma questão que nos anima. São nossas almas gêmeas, nossos amantes, nossos melhores amigos. Até mesmo os vilões, especialmente os vilões.
Mesmo em um livro como este, que não possui nenhum personagem, não me sinto sozinho, porque estou imaginando o leitor, que fantasio como um aspirante artista muito parecido com meu próprio eu, mais novo e menos grisalho. A esse leitor espero transmitir um pouco de firmeza e inspiração, bem como aparelhá-lo precariamente com alguma sabedoria adquirida com a experiência de alguns truques do ofício. Resistência e cura. Já esteve em Santa Fé? Há uma subcultura de cura ali. A ideia é que existe algo de terapêutico na atmosfera, um lugar seguro para onde ir e se recompor. Há outros lugares, ocorrem em Santa Bárbara ou Ojai, na Califórnia, em geral habitados pela classe média alta, com mais tempo e dinheiro do que sabem como gastar, onde uma cultura de cura também prevalece. O conceito em todos esses ambientes parece ser que uma pessoa precisa completar essa cura antes de estar pronta para realizar sua obra. Essa forma de pensar, já está à minha frente, é uma forma de resistência. O que pretendemos curar, aliás? O atleta sabe que nunca chegará o dia em que ele acordará sem dores. Ele tem que aceitar a dor. Lembre-se, parte de nós que acha que precisa de cura não é a parte com a qual criamos. Esta parte é muito mais forte e profunda. A parte com a qual criamos não pode ser tocada por nada que nossos pais tenham feito ou que a sociedade tenha feito. Essa parte é imaculada, impoluta, à prova de som, à prova d'água e à prova de bala. Na realidade, quanto mais problemas tivermos, melhor e mais rica essa parte se tornará. A parte que precisa de cura é a nossa vida pessoal. A vida pessoal nada tem a ver com trabalho. Além disso, que maneira melhor de curar do que encontrar nosso centro de autossoberania? Não é esse o objetivo da cura? Há 2 décadas fui para Nova York ganhando $20 por noite dirigindo um táxi e fugindo o tempo todo do trabalho que deveria fazer. Certa noite, sozinho em meu apartamento, sublocado a $110, cheguei ao fundo do poço em termos de ter me desviado para tantos canais estranhos, tantas vezes, que não conseguia racionalizar a questão por nem mais uma noite. Peguei minha antiga Schmidt Corona, temendo a experiência como algo sem sentido, sem propósito, inútil, além de ser a medida mais dolorosa que eu podia conceber. Durante 2 horas, obriguei-me a ficar ali sentado, produzindo com grande esforço, textos sem valor que arremessava imediatamente no lixo. Foi suficiente. Guardei a máquina de escrever, voltei à cozinha. Na pia amontoavam-se 10 dias de louças sujas. Por alguma razão, sentia tanta energia que resolvi lavá-las. A água morna transmitia uma sensação agradável. O sabão e a esponja faziam seu trabalho. Uma pilha de pratos limpos começou a se erguer no escorredor. Para minha surpresa, percebi que estava assobiando. Compreendi que havia virado uma página. Eu estava bem. Eu estaria bem dali em diante. Compreende? Eu não havia escrito nada de valor. Poderiam se passar anos até que eu o fizesse, se é que chegaria a fazê-lo. Não importava. O que contava é que eu havia, após anos de fuga, realmente me sentado e feito o meu trabalho. Não me entenda mal, não tenho nada contra a verdadeira cura. Todos nós necessitamos dela, mas não tem nada a ver com a realização do nosso trabalho e pode ser um exercício colossal de resistência. A resistência adora a cura. A resistência sabe que quanto mais energia psíquica gastarmos remoendo as cansativas e aborrecidas injustiças de nossa vida pessoal, menos tutano teremos para realizar nosso trabalho. Resistência e apoio. Já participou de oficinas de trabalho? Além de uma perda de tempo, são faculdades de resistência. Deveriam produzir PhDs em resistência. Que melhor maneira de evitar o trabalho do que ir a uma oficina de trabalho? Mas o que detesto ainda é a palavra apoio. Buscar o apoio da família e dos amigos é como reunir as pessoas em volta do seu leito de morte. É bom, mas quando o navio parte, tudo o que podem fazer é ficar no porto acenando a Deus.
Qualquer apoio que obtenhamos de pessoas de carne e osso é como o dinheiro do monopólio, não é moeda legal, naquela esfera em que temos que realizar nosso trabalho. Na verdade, quanto mais energia despendemos buscando o apoio de colegas e entes queridos, mais fracos nos tornaremos e menos capacidade de administrar nossa tarefa. Minha amiga Carol teve o seguinte sonho, em uma época em que sua vida parecia estar saindo do controle. Ela era passageira em um ônibus, Bruce Sprinter era o motorista. De repente, Sprinter freava, entregava as chaves a Carol e saltava do ônibus. No sonho, Carol entrava em pânico. Como poderia dirigir aquele enorme Greyhound? A essa altura, todos os passageiros fitavam-na espantados. Obviamente, ninguém mais iria se apresentar e assumir a direção. Carol sentou-se ao volante. Para sua surpresa, verificou que conseguia dirigir o veículo. Mais tarde, analisando o sonho, concluiu que o Bruce Sprinter era o chefe de sua psique. O ônibus era sua vida. O chefe estava dizendo a Carol que era a hora de assumir a direção. Mais do que isso, o sonho, ao fazê-lo sentar-se na cadeira do motorista e deixar que sentisse que podia controlar o veículo na estrada, estava fornecendo-lhe uma corrida simulada para incutir-lhe a confiança de que ela realmente podia assumir o comando da própria vida. Um sonho assim constitui um verdadeiro apoio. É um chefe que você pode descontar quando se sentar sozinho para fazer seu trabalho. Quando o seu eu interior lhe proporciona um sonho assim, não o comente, não dilua seu poder. O sonho é para você, é entre você e sua musa. Cale-se e use-o. A única exceção é que você pode compartilhar com outro companheiro de luta, se o ato de compartilhar ajudar ou encorajar esse companheiro em seus próprios esforços. Resistência e racionalização. A racionalização é o braço direito da resistência. Seu trabalho é impedir que sintamos a vergonha que sentiríamos se realmente admitíssemos o quanto somos covardes por não realizarmos nosso trabalho. Michael, não destrua a racionalização. Onde estaríamos sem ela? Não conheço ninguém que consiga atravessar o dia sem 2 ou 3 gordas racionalizações. São mais importantes do que sexo. Sam, essa não. Nada é mais importante do que sexo. Michael, é? Já passou por uma semana sem uma racionalização? Mas a racionalização tem seu próprio aliado. É aquela parte da nossa psique que realmente acredita no que a racionalização nos diz. Uma coisa é mentir para nós mesmos, outra coisa é acreditar na mentira. Resistência é medo, mas a resistência é astuta demais para mostrar-se desta forma sem disfarces. Por quê? Porque se a resistência nos deixa ver claramente que nosso próprio medo está nos impedindo de realizar nosso trabalho, podemos nos sentir envergonhados. E a vergonha pode nos levar a agir diante do medo. A resistência não quer que façamos isso. Assim, ela apresenta a racionalização. Racionalização é, para a resistência, aquele assessor que cuida da boa imagem do chefe. É a maneira usada pela resistência para esconder o porrete da coerção às suas costas. Ao invés de nos mostrar nosso medo, que pode nos envergonhar e nos impelir a realizar nossa obra, a resistência nos apresenta uma série de justificativas plausíveis, racionais, para não fazermos nosso trabalho. O que é particularmente insidioso a respeito das racionalizações que a resistência nos apresenta é que muitas delas são verdadeiras, são legítimas. Nossa mulher pode realmente estar no 8º mês de gravidez? Pode estar realmente precisando de nossa presença em casa? Nosso departamento pode realmente estar implantando uma reforma que consumirá horas do nosso tempo? De fato, pode fazer sentido adiar o término de nossa dissertação, ao menos até o bebê nascer. O que a resistência omite, é claro, é que tudo isso não significa nada. Tolstói tinha 13 filhos e escreveu Guerra e Paz. Lance Armstrong teve câncer e já venceu o Tour de France 4 vezes. A resistência pode ser vencida.
Se a resistência não pudesse ser vencida, não haveria a Quinta Sinfonia, nem Romeu e Julieta, nem a Ponte Golden Gate. Derrotar a resistência é como dar à luz. Parece absolutamente impossível, até você se lembrar que as mulheres vêm fazendo isso com muito sucesso, com ou sem apoio, há 50 milhões de anos. É o livro 2, Combatendo a Resistência, tornando-se um profissional. Uma coisa é estudar a guerra e outra é viver a vida de um guerreiro. Telamon da Arcádia. Profissionais e amadores. Os aspirantes a artistas derrotados pela resistência têm uma característica em comum. Todos pensam como amadores, ainda não se tornaram profissionais. O instante em que um artista se torna um profissional é tão memorável quanto o nascimento de seu primeiro filho. De um golpe tudo muda. Posso afirmar com toda certeza que a minha vida pode ser dividida em duas partes, antes e depois de me tornar um profissional. Para ser claro, quando digo profissional, não estou me referindo a médicos e advogados, aquelas das profissões clássicas. Refiro-me ao profissional como um ideal, o profissional em contraste com o amador. Considere as diferenças. O amador joga por diversão, o profissional joga para valer. Para o amador, o jogo é seu passatempo, para o profissional é sua vocação. O amador joga em tempo parcial, o profissional em tempo integral. O amador é um guerreiro de fim de semana, o profissional durante os 7 dias da semana. O radical latino da palavra amador significa amar. A interpretação convencional é que o amador segue sua vocação por amor, enquanto os profissionais o fazem por dinheiro. Não da maneira como eu vejo. Na minha opinião, o amador não gosta suficientemente do jogo. Se gostasse, não o praticaria como uma ocupação secundária, um bico, diferente de sua atividade real. O profissional ama tanto sua vocação que lhe dedica sua vida. Compromete-se integralmente. É isso que eu quero dizer quando eu falo em tornar-se profissional. A resistência detesta que nos tornemos profissionais. Um profissional. Certa vez alguém perguntou a Somerset Maugham se ele escrevia segundo um horário ou somente quando lhe vinha a inspiração. Escrevo apenas quando a inspiração me vem, respondeu. Felizmente ela vem toda manhã às 9 horas em ponto. Isso é ser profissional. Em termos de resistência, Maugham dizia, eu desprezo a resistência, não deixo que ela me desconcentre, eu me sento e faço meu trabalho. Maugham acreditava em outra verdade mais profunda, que ao realizar o mundano ato físico de sentar-se e começar a trabalhar, ele colocava em movimento uma sequência misteriosa, mas infalível, de acontecimentos que produziam inspiração, como se a deusa houvesse sincronizado seu relógio com o dele. Ele sabia que se a incentivasse, ela viria. O dia a dia de um escritor. Acordo com uma sensação angustiante de insatisfação. Logo sinto medo. Logo as pessoas que me cercam começam a desaparecer. Eu interajo, eu estou presente, mas não estou. Não estou pensando no trabalho, já atribuí isso à musa. O que me preocupa é a resistência. Sinto em minhas entranhas. Atribuo-lhe um profundo respeito, porque sei que ela pode me derrotar em qualquer dia, com a mesma facilidade com que um único drink pode derrotar um alcoólatra. Ocupo-me das tarefas de rotina, da correspondência, das obrigações da vida diária. Novamente estou ali, mas não de verdade. O relógio está correndo em minha mente. Sei que posso me deixar levar pelos pequenos afazeres diários durante algum tempo, mas tenho que suspendê-los quando o alarme soar. Tenho profunda consciência do princípio de prioridade que determina a você que deve saber a diferença entre o que é urgente e o que é importante. Deve fazer o que é importante primeiro. O importante é o trabalho. Esse é o jogo para o qual tenho que me preparar. Esse é o campo no qual tenho que deixar tudo o que possuo. Eu realmente acredito que meu trabalho é essencial para a sobrevivência do planeta? Claro que não.
mas é tão importante para mim quanto pegar aquele rato o é para o abutre que vejo voando em círculos pela minha janela. Ele está faminto, precisa de uma presa. Eu também. Termino meus afazeres domésticos, já é hora, faço minha oração e parto para a caçada. O sol ainda não se levantou, faz frio, os campos estão encharcados, arbustos arranham meus tornozelos, galhos de árvores batem no meu rosto, a colina é estafante, mas o que posso fazer? Colocar um pé à frente do outro e continuar subindo. 1 hora se passa, já estou mais aquecido, a caminhada faz meu sangue circular. Os anos ensinaram-me uma habilidade, como me sentir um pobre coitado. Sei como me fechar e prosseguir curvado e abatido. Esse é um bem precioso porque é humano, o papel adequado a um mortal. Não ofende os deuses, mas provoca sua intervenção